Finalmente, nós chegamos no último módulo do nosso curso de operador de empilhadeira para atolada elétrica, né? E nós vamos agora colocar em prática aquilo que nós aprendemos até aqui, né? Que seria a aplicação do nosso conhecimento para aprender técnicas essenciais para operar a empilhadeira com segurança, eficiência e responsabilidade no nosso dia a dia de trabalho. Primeiro, posicionamento correto do operador. Qual a postura ideal do operador? Manter os pés firmes na plataforma, quando você utilizar a plataforma, o corpo sempre centralizado, com a visão completa da área da operação, coluna ereta, evitando torções desnecessárias, e a mão sempre firme no timão, para ter uma pegada firme, mais confortável. Visibilidade e controle. Posicione sempre lateralmente ao timão, para nós ter uma visibilidade máxima. Então, quando nós vamos operar e manobrar, essa área de trás da empilhadeira, você pode se colocar lateralmente para poder ter uma visão mais clara. Nunca opere num local onde você tem a visão obstruída e manter sempre uma distância segura de pilhas e estruturas. Partida e parada segura. Sempre vamos fazer uma inspeção pré-operacional, fazer lá o checklist, né? Partida controlada, liberar o freio, ou seja, acionar o timão, trazer o timão para próximo do operador, testar os controles, se está tudo funcionando, e ao finalizar, abaixar completamente o garfo e desligar o equipamento. Quando nós finalizarmos uma tarefa, uma operação, deixar o garfo sempre abaixado, nunca deixar ele levantado, e desligar o equipamento e, de preferência, tirar a chave, desligar a chave, tirar ela da zona de operação. Sempre deixar a empilhadeira numa área demarcada, longe da passagem de pessoas, né? Nunca deixar num corredor de circulação, nunca deixar perto da porta. Então, o ideal é sempre ter na empresa um local destinado a deixar lá ela estacionada. Lembre-se, nunca deixar a empilhadeira ligada, né, com a chave ali ligada, com os garfos elevados, porque isso vai trazer uma insegurança. E o freio sempre tem que estar acionado, né? O freio estacionado na empilhadeira é basicamente o timão solto. Então, técnicas de elevação e descida. Então, primeiro nós vamos nos aproximar, se posicionar a empilhadeira perpendicularmente à carga, numa distância de 20 a 30 centímetros. Vamos inserir os garfos embaixo dos pallets, inserir completamente até encostar no guarda-carga, sempre de forma centralizada, fazer a elevação controlada, elevar um pouquinho o garfo, e depois a gente vai fazer, né, no caso ali a descida, se for em elevação, fazer a descida gradual, que seria abaixar gradativamente, né, lentamente, a lança até a carga chegar ali numa altura que a gente possa transportar. Como transportar a carga com segurança? Sempre a carga vai ser baixa e estável, aquela altura ali entre 10 e 15, né, 20 centímetros do chão, onde ela só passa ali a altura da patola e ela já está numa altura adequada. Atenção na operação, sempre manter o foco na operação para garantir a segurança. Operar numa velocidade adequada, a velocidade ela é ajustada conforme o ambiente, não existe uma regra cuja velocidade máxima é 10, 20 ou 30 km por hora, ela vai ter que ser adequada ao ambiente. Se eu tenho um ambiente que tem muitas pessoas e mais máquinas, a velocidade tem que ser mais reduzida possível. Se eu estou num ambiente que não tem pessoas circulando, está só eu e a máquina, eu posso operá-la numa velocidade um pouco maior. E no local onde eu tenho que ter uma visibilidade total. Se a carga obstruir a visão, nós vamos sempre deslocar no sentido de marcha ré, ou seja, o sentido de deslocamento da empilhadeira nunca é com os garfos na nossa frente, é sempre o contrário. Na aula prática, né, você vai ter essa instrução aí do instrutor ali na hora da atividade prática para você ver qual é a melhor forma, né, a forma mais segura de conduzir, qual é o sentido mais seguro de conduzir a empilhadeira. Empilhamento e desempilhamento profissional. Primeiro, avaliar a estrutura
verificar a capacidade do porta-pallet, né, as condições dos pallets. Muitas vezes nós estamos ali operando a empilhadeira, se preocupamos com a segurança da empilhadeira, mas esquecemos da segurança do pallet. E se o pallet estiver com tábuas despregadas, tábuas em deterioração, pode ser que ao elevar a carga, esse pallet não suporte e acabe quebrando. Então, sempre avaliar tanto a estrutura, a máquina e também os pallets. Alinhar perfeitamente, nunca deixar a empilhadeira, a carga desalinhada, sempre deixar ela perfeitamente alinhada. Sempre levar a carga com controle, né, acelerando e levantando gradativamente. Depositar a carga suavemente, não dar aquele solavanco que pode danificar ali a estrutura porta-pallet. E sempre respeitar os limites da estrutura, né? Nunca forçar uma operação. Se a gente tiver dúvida sobre a capacidade ou estabilidade, procurar ali nos orientar antes de fazer aquela operação insegura. Regras de circulação interna. Sempre verificar as zonas de pedestre. Nunca operar empilhadeira numa área onde tem muitos pedestres. O ideal é ter uma área sinalizada ali para pedestre, uma faixa de pedestre e uma área sinalizada para empilhadeira. Se mesmo assim a gente estiver operando a empilhadeira e tiver pessoas caminhando próximo, utilizar a buzina quando nós nos aproximarmos dessas pessoas. A buzina a gente vai utilizar também quando for cruzar um corredor ou for entrar em alguma rua na qual nós não temos visão se tem uma pessoa ou uma outra empilhadeira cruzando. Então, normalmente a gente vem e dá 2 buzinadas para justamente mostrar para as outras pessoas que a gente está saindo daquele corredor para evitar ali algum atropelamento ou alguma colisão. Sempre verificar se tem espaço para manobrar a máquina, né, empilhadeira. É comum ter nas empresas corredores estreitos, então a gente sempre vai verificar ali o espaço, se ele é suficiente. Curva, sempre reduzir a velocidade em curva, a gente já viu ali por causa do efeito do centro de gravidade, da força centrífuga. E sempre sinalizar. Uma sinalização ela é parte fundamental da segurança. Você já foi num supermercado, por exemplo, onde eles estão ali operando uma empilhadeira, seja patolada ou seja empilhadeira elétrica retrátil, aonde eles vão fazer ali o bloqueio, a sinalização do corredor. Por que eles fazem aquela atividade? Porque justamente é uma atividade perigosa e é uma atividade onde pode gerar um tombamento da máquina. E lá no supermercado tem pessoas leigas que não conhecem o equipamento e que podem ser afetadas em caso de acidente. Aí na empresa, você vai sempre bloquear, por exemplo, o corredor? Não, é você que vai avaliar. Se a carga estiver instável, se a empilhadeira estiver no limite da carga máxima permitida, se o piso for irregular, se você identificar que no mínimo deslize pode ocasionar um acidente, aí eu recomendo que você delimite essa zona de segurança e bloqueie o corredor. Um detalhe importante, né? Nós trabalhamos com a empilhadeira numa zona de segurança. Qual é essa zona de segurança? Nós delimitamos que é 2,5 vezes a altura da elevação da lança. Ou seja, se você vai levar a lança a 4 metros, nós devemos estabelecer um perímetro, né, um raio de 2,5 vezes a altura da elevação, que seria 2,5 vezes 4 metros. Por exemplo, você vai ali fazer uma elevação de 4 metros, você vai estabelecer uma zona de segurança de 10 metros. Nessa zona de segurança, é você que vai definir se vai bloquear, se vai sinalizar, se não precisa fazer nenhuma, né, tomar nenhuma atitude, mas tenham em mente, tenham no seu procedimento de segurança, sempre que fazer uma elevação, tem que estabelecer essa zona de segurança. E aí, se vai ser feita alguma ação, né, de bloqueio ou sinalização, aí vai ficar a seu critério. Quantos ali? 47? Pode pegar tudo. O que nunca fazer com a empilhadeira? A gente sabe o que deve ser feito, né? Mas também é importante nós sabermos o que nunca deve ser feito. Nunca transportar pessoas. Empilhadeira, ela é feita para transportar carga, ela não é um equipamento de transporte de pessoas. Transportar pessoa na empilhadeira, na plataforma ou no garfo, além de ser proibido, é extremamente perigoso. Cuidar com o excesso de velocidade. Velocidade alta compromete o controle do equipamento e aumenta o risco de tombamento da máquina. É proibido também operar a empilhadeira com defeito, né? Se você vê um defeito na máquina, já conversamos sobre isso.
Pare, solicite a manutenção e depois continue a utilizar a máquina quando esse defeito estiver sanado. É proibido também utilizar o celular enquanto opera a empilhadeira elétrica patolada. O celular causa distração no trânsito, causa distração no trabalho e também causa distração na operação de empilhadeira. Lembre-se, cada regra de segurança existe porque alguém em algum momento sofreu um acidente. Então, se existe a regra, é porque já teve uma consequência pelo não cumprimento daquela regra. Não seja você a próxima estatística. A sua segurança e a dos colegas, ela depende única e exclusivamente das suas escolhas. Situações de risco e procedimentos de emergência. Se houver a queda da carga, o que nós fazemos? Parar o equipamento imediatamente, isolar e sinalizar a área. Aí lembram, né, daquela zona de segurança ali de 2,5 vezes a altura de elevação da lança. E chamar a supervisão para você verificar qual vai ser a melhor maneira de lidar com aquela situação ali. Situações de risco e procedimentos de emergência, né? O que fazer quando acontecer alguma emergência com a empilhadeira. Queda da carga. Quando há o tombamento da carga, nós vamos parar o equipamento, sinalizar a área, isolar o perímetro e solicitar apoio antes de qualquer tentativa sozinho ali de recuperar a carga. Quando tem o risco de tombamento da empilhadeira. Em caso de princípio de tombamento da empilhadeira patolada elétrica, a regra de ouro é abandonar o equipamento imediatamente. Como o operador trabalha em pé, nesse caso da empilhadeira patolada elétrica, é recomendável que ele solte o timão e se afaste para o lado contrário do tombamento. Dessa maneira ele vai evitar com que o objeto ou a própria empilhadeira caia em cima do operador. Falha mecânica ou elétrica. Para a empilhadeira em um local seguro, acione o freio, desligue o equipamento, sinalize com o cone para alguém não bater ali inadvertidamente, né, e chamar ali a manutenção ou a supervisão. Em caso de colisão ou acidente, verificar se tem alguma pessoa ferida, acionar a emergência se necessário, acionar a brigada de emergência da empresa, ou acionar a CIPA da empresa e procurar o SESMIT, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa. Tenha sempre em mãos, você como operador, os contatos de emergência, né? O número da brigada, o número da CIPA, os números do técnico de segurança do trabalho, da supervisão, porque em caso de acidente, você sempre vai precisar acioná-los. A prática, ela leva à perfeição. Quando nós temos 100% de concentração e atenção total na operação, nós vamos ter 0 acidentes. E toda a equipe fica comprometida com a segurança. O conhecimento teórico ele é fundamental, mas é na prática que você vai se tornar um operador excelente. Cada operação é uma oportunidade que você tem de aplicar as normas e aprimorar as técnicas e proteger vidas. Se você faz um trabalho de maneira insegura, você vai criar esse hábito, dificilmente você vai olhar pela segurança. Agora, em cada atividade, você tem a oportunidade de tornar a segurança um hábito seguro. A excelência operacional começa com você, operador. Leve esse aprendizado para o treinamento prático e transforme esse conhecimento em uma habilidade, sempre com responsabilidade e com a consciência situacional. Agradecemos a sua participação nesse curso teórico. Esperamos que você tenha esse empenho que você teve na aula teórica de assistir todos os conteúdos e fazer as avaliações, esse mesmo empenho na aula prática. A sua participação é fundamental para construirmos um ambiente de trabalho mais seguro. E lembre-se, a segurança do trabalho é uma responsabilidade contínua e coletiva. Cada decisão e cada ação no dia a dia impacta diretamente o bem-estar seu e da sua equipe. Pratique sempre o que aprendeu, aplicando as normas e aprimorando essas técnicas. A segurança do trabalho vem sempre em primeiro lugar. Mantenha a segurança como a sua principal prioridade. Cada dia que você tem no trabalho é uma nova oportunidade de operar a empilhadeira elétrica com excelência e proteger a sua vida e também garantir a segurança de todos que estão à sua volta. Muito obrigado
e até a aula prática.